Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar a estatística, especificamente mediana. Confere aqui comigo o que é mediana. Mediana de um conjunto, você precisa primeiro ordenar, desde que estejam em rol, tá legal? Em rol quer dizer que esse conjunto está ordenado. A mediana é aquele valor e à sua esquerda nós vamos ter uma quantidade K de valores, à sua direita nós também vamos ter uma mesma quantidade K de valores. Existem dois casos para a mediana. Quando você tem uma quantidade ímpar de valores, nós vamos ter que mediana é o termo central, é o termo central da tua distribuição, desde que você tenha uma quantidade ímpar. E quando você tem uma quantidade par de valores, significa dizer que mediana é média aritmética dos dois termos centrais. Porque se temos uma quantidade par, nós não vamos ter um único termo central, nós vamos ter dois termos centrais. Então, quando tem uma quantidade par, mediana é média aritmética dos dois termos centrais. Então, nós vamos chegar aqui e olhar essa nossa questão. Ver o que é que nós temos aqui. Ele diz o seguinte: olha o que ele fala, que o gráfico representa os totais de receita e despesa de uma empresa expressa em milhões de reais no decorrer de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva e prejuízo quando a diferença entre a receita e a despesa for negativa. Qual a mediana dos valores dos lucros apurados? Então, primeira coisa eu tenho que ver, ó, receita está aqui, despesa está aqui. Então, aqui eu tenho lucro, já sei que esse eu tenho lucro, eu vou calcular esse lucro, e esse lucro é a diferença. 6 menos 3 já dá 3, não é verdade? Aqui eu já tenho um prejuízo, porque esse aqui eu já tenho um prejuízo. Porque a receita ela está menor do que a despesa, então eu tenho um prejuízo. Aqui eu tenho um lucro, nesse eu tenho um lucro, e o lucro aqui é essa diferença que é 1. Aqui eu já tenho um prejuízo, já está fora esse meu prejuízo. Aqui eu tenho um lucro, olha que lucro aqui, ó. O lucro aqui de 5, né? 5 milhões. Aqui eu tenho um lucro de 3 milhões. Aqui eu tenho um lucro de 2 milhões. Aqui eu já tenho um prejuízo. Aqui eu tenho um lucro de quanto? De 4 milhões. Aqui eu tenho um prejuízo. E aqui eu tenho um lucro de 1 milhão. E aqui eu tenho um lucro de 4 milhões. Então, quando a gente distribuir os nossos lucros aqui, ó, os lucros serão 3, na verdade. Aí você tem 5, 3, 2, na verdade, 4, 1 e 4. Mas primeira coisa que eu vou fazer é colocar ele em rol, em ordem crescente. Então vou botar aqui, ó, 1 e 1, beleza? Já usei 1 e 1. Aí agora tem um 2, na verdade, tem 2 lucros iguais a 3, 2 lucros iguais a 4 e um lucro igual a 5, verdade? Esses lucros aí que a gente tem. Então, eu coloquei em rol, a gente vai. Como eu tenho aqui, quando eu observo aqui, eu vou ter, ó, quantos valores nós temos aqui, ó? Nós temos 8 valores. Se eu tenho 8 valores, eu tenho duas posições centrais. Quais são as posições centrais? As posições centrais disso aqui, ó, vai ser 8 por 2 é a quarta e a quinta. Então, a quarta e a quinta, elas são iguais a 3. Então, a mediana vai ser 3 mais 3 sobre 2, ou seja, vai ser 3. E a resposta encontra-se na alternativa dele dado.
Então observa aí que mediana é assim, tem que colocar primeiro em ordem, tem que ordenar, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, se chama por enroll, não deixar os dados brutos. E aí, quando você tem uma quantidade ímpar, é o termo central. Se você tem uma quantidade par, você vai pegar a média aritmética desses termos centrais. No caso aí, a gente tinha 8 meses em que você tinha uma situação de lucro, em que a receita era maior do que a despesa. E aí você pegou aí, como eram 8 valores, depois de ordenado, a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais, ou seja, do quarto e do quinto. Como eles eram iguais a 3, 3 mais 3 sobre 2 dava 3. E a resposta estava aí na alternativa dele dada, ok?